Bom, olá a todos e todas, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Bruno José, professor do Colegiado de Filosofia da UEAP. Estou aqui a convite do professor Rafael para ministrar um curso dentro dessa segunda fase, né, do projeto de extensão. E o nome do curso que eu vou oferecer é Diálogos sobre a Religião, né? Tentar fazer aqui uma série de reflexões temáticas sobre os temas que acho que comportam a filosofia da religião, e com isso eu pretendo trazer à baila alguns conceitos que podem nos servir para interpretar o mundo. A primeira reflexão vai ser a estrutura narrativa das religiões como tentativa de interpretação do mundo, né, preocupado não com a verdade em si das narrativas, portanto não vou fazer aqui um tipo de epistemologia e tampouco vou fazer uma teologia. A tentativa é que a especulação, né, como forma de conhecimento de determinadas categorias religiosas, possa ser interpretativa da estrutura narrativa dos fenômenos religiosos como tentativa de explicação do mundo. Certamente, quando nós, seres racionais, né, nós que nos dizemos racionais e devemos possuir uma certa objetividade em relação à natureza, em relação às nossas observações, nós estamos também caindo num tipo de crença ou num tipo metafísico, que eu gostaria aqui de chamar de metafísica da objetividade. Né? Isso é um termo cunhado pelo filósofo Giovanni Battimo, não é simplesmente dele. Girard também é um outro filósofo que cunha muito da expressão metafísica da objetividade, e acaba sendo uma reflexão da modernidade tardia também. Né? Quando a gente discute o tema da modernidade, a gente perpassa por uma dimensão da modernidade que é interpretada por alguns filósofos com um tipo de lista, né, onde a própria metafísica se retrai sobre si mesma, acaba percebendo os seus limites de reflexão e, portanto, acaba descobrindo que ela mesma, enquanto reflexão de si, não consegue desmistifica a própria desmistificação, digamos assim. Né? Então, a negação da objetividade como uma forma de observação do mundo. Né? A ciência é baseada nos pressupostos de um empirismo, de um tipo de objetividade que seja claro, que seja observável, que seja verificável, e a religião, já por sua vez, ela não tem uma dimensão de verificabilidade, portanto ela não acaba sendo uma especulação, a mesma especulação teológica acaba sendo uma especulação da fé, né? É, portanto, um pressuposto que você não pode provar, é um enunciado que não é nem verdadeiro nem falso. Né? Então a gente precisa ter aí um cuidado específico para trabalhar com a narrativa religiosa, porque ela se insere não no terreno racional de pensar. Né? Apesar dela ter coerência, ela se insere numa outra dinâmica da objetividade, eu diria assim. Né? Então, no final, nós precisamos ter o cuidado de não julgar, né, os pressupostos religiosos dentro da especulação que se promove. Né? A filosofia, muitos filósofos já pensaram sobre a religião, muitos filósofos se posicionaram sobre a religião e, de forma a implementá-la dentro dos seus projetos filosóficos ou de forma a situá-la dentro de um sistema filosófico, mas nós acabamos tendo por necessidade pensar a especulação, como a especulação se relaciona com aquilo que ela explica. Esse é um dado que eu diria que não é um dado epistemológico, né?
nosso método é, na verdade, um cuidado etnográfico. Pressupõe uma epistemologia, claro, mas é um cuidado para que, na verdade, nós possamos acessar aquele ponto da mística de determinada fé, que é o ponto das experiências místicas que são experimentadas pelos crentes, né, por aqueles que têm determinada crença, e quais são os mobilizadores internos dessa crença, né? Então, não é a simples tentativa de uma percepção exterior à crença, mas é a tentativa de percepção de como o funcionamento move, como esse funcionamento silencioso da fé sobre determinadas ações, em determinados contextos, em determinadas situações, né? Essa especulação ela não está a serviço também de nenhum tipo de tentativa de prever o mundo ou prever o que é possível que uma religião faça ou não faça, que ela tente ou não tente. É apenas a tentativa mesmo de conhecer, né? Parte da literatura encarna, né, a dimensão religiosa dentro do seu escopo, mas ela não encarna com, digamos assim, a mesma metodologia que é uma questão literária, né? Uma questão de textualidade e de estrutura narrativa, né? Quando a gente tem um texto de insinuação religiosa, a gente tem um texto geralmente muito intuitivo, né? A gente tem um texto baseado em argumentações intuitivas. Parte das minhas pesquisas elas são leituras de experiências místicas, né? E a experiência mística ela é também uma experiência filosófica. Nós temos por sinal uma grande facilidade de tratar a nossa reflexão como um pensamento místico sublimado, né, para nós mesmos. Essa subjetividade imiscuída no nosso pensamento, né, essa subjetividade que encarna essa mística, ela sempre acompanhou a filosofia, sempre acompanhou a religião, e, é claro, a filosofia se coloca assim numa diferença enorme do tipo de experiência especulativa, né? Mas a diferença patológica, digamos assim, a diferença do patos filosófico e do patos religioso, eles têm como tentativa de propor o mundo uma se propõe numa dialética interna, né, uma dialética que tem um movimento interno de relação com o fenômeno luminoso, né, e outra se coloca como uma relação dialética, né, com a dimensão religiosa, com a dimensão mística experimentada. Essa dialética, né, também termina no mito, né? Que eu vou lembrar uma citação, né, que é a dialética onde o mito descansa, né? A dialética, o conceito, portanto, seria um tipo muito diferente, porque ele se propõe a batalha dialética, né? Se propõe a discussão, se propõe a ser falseado, se propõe a ser argumentado, contra-argumentado, enquanto a fé não, mas ele, enquanto se propõe como ideia, enquanto a dialética descansa, ela se torna novamente mito. Por mais racional que seja, me leva a um tipo de crença. Então não é que a crença ela não existe na filosofia, é que a crença ela deve permitir ser questionada para que ela possa ser crida, né? A crença religiosa ela é uma crença que pressupõe um questionamento
portanto, uma especulação dentro da experiência mística. Então, a experiência mística, que vários autores de base religiosa dizem ter, eles não são questionados pelo dado, pela filosofia no geral, né? Várias das especulações desses autores são especulações baseadas extremamente na subjetividade, né? O Santo Agostinho é um filósofo que se baseia na subjetividade para pensar e especular misticamente e sobre a realidade, e baseado numa experiência filosófica legítima, inegável, né, de perceber conceitos filosóficos pela via do próprio misticismo, né. A Confissões é um exemplo claro de uma estrutura narrativa mística e ao mesmo tempo filosófica, que não abandonam a subjetividade, né? Que não abandonam a forma a forma religiosa, e que encarnam ainda uma tentativa de compreensão racional, né, de determinadas situações, portanto, de determinadas crenças, né? Baseiam e tomam base, fazem com que a estrutura da crença tenha uma base racional. O medievo vai ter essa experiência muito clara com a filosofia. A filosofia no exemplo judaico-cristão, mas a gente pode também estender isso para algumas outras experiências religiosas, né? A Confúcio também teve um filósofo oriental com base na experiência religiosa e na experiência mística, né? Algumas outras crenças que se dizem que filosofia, bom, não é uma crença, se diz, não é uma crença, é uma filosofia, uma maneira de viver a vida, uma maneira de interpretar e enxergar o mundo, né? Essas experiências, justamente, geralmente, elas têm uma base de inflexão na subjetividade, né? Como uma experiência mística, como uma experiência racional, como uma experiência da tradição. Essa tentativa de pensar a religião como parte integrante do homem já é uma tentativa antropológica de revisão, né? Ela já é uma tentativa de pensar a nossa realidade dentro de uma dimensão específica. Então, o conhecimento místico, ele se aproxima e se usa da especulação, faz, portanto, um tipo de filosofia também, baseada e racional, sobre uma estrutura mística, né? E essa estrutura mística é, portanto, o conteúdo de revelação. Conteúdo de revelação para aquele indivíduo, né? Então, toda experiência, toda experiência especulativa, ela é um lugar da subjetividade, ela tem uma metafísica, né? A metafísica, que aí eu gostaria de voltar ao conceito inicial, que é metafísica objetiva, ou uma metafísica religiosa, né? Uma metafísica de conteúdo religioso. O Giovanni Vattimo, que é um filósofo italiano, né, vai pensar os conceitos aí de alguns conceitos que são, ele é reconhecido, né, é um filósofo católico. O que é interessante nessa reflexão dele é porque ele tem uma estimativa da herança cristã baseada nesse niilismo, né, e a desmistificação da desmistificação, né? Diz que a ciência a metafísica da objetividade acabou chegando tão longe, né, que chega aí no pressuposto nietzschiano e heideggeriano de niilismo, né, de niilismo tardio, que diria respeito, inclusive, a um possível retorno do religioso, né. Bom, tem quem diga também que, na verdade, nós não experienciamos a modernidade ainda, para que nós possamos não ser mais modernos, né? Talvez nós jamais tenhamos sido modernos, ou jamais tenhamos a capacidade de sê-los, de sê-lo. Mas
a especulação mística ainda assim precisa ser pensada pela filosofia ou através da filosofia, né? Por que eu estou falando isso? O que isso aí nos incomoda, me incomoda e nos incomoda, né? A minha situação em relação a essa distinção que eu tento fazer é justamente perceber como é difícil problematizar a própria dificuldade de encontrar o objeto do estudo da religião, porque ela também se baseia na estrutura das narrativas religiosas, como elas são experimentadas, né? Portanto, quando nós vamos fazer um estudo de determinadas religiões, nós nos debruçamos não apenas dentro daquela literatura, que é a literatura religiosa, e inclusive a própria dimensão da nossa especulação está baseada em uma herança religiosa, né? Mas quando percebemos essa dimensão dada em si mesma da religião, a gente percebe que ela é filosofante. A gente percebe que ela é um tipo de filosofia muito específica, né? Que ela se dá numa textualidade que pode ser do escrito místico, né? Do fervor místico, pode ser do fervor intuitivo, pode ser do fervor racional, né? Ela é baseada não em só pressupostos, né? Porque esses pressupostos são não apenas acolhidos, eles são a crença que baseiam aquela especulação e, portanto, são apenas um dado dispensável, né? Elas são a base daquela especulação. Então, a nossa dimensão humana e religiosa, ela sempre vai estar imiscuída, né, dentro dessas reflexões, da reflexão filosófica, né? Quando a gente vai estudar, é claro, a história da filosofia, especialmente a história da especulação, nós vamos também perceber que a nossa objetividade em torno do que é tradicional, ela não obedece, de fato, um sistema laico tão puro, né? A gente faz um esforço moderno de distanciar a religião da especulação puramente dedutiva, né? Mas a gente não tem, a gente não é, a gente não tem esse sonho realizado, digamos assim, né? Esse sonho plenamente realizado da objetividade, né? Isso aí é a ilusão metafísica, a famosa ilusão metafísica. Então, uma dos objetivos da nossa relação aqui é tentar tratar a religião em si mesma, né, como ela gostaria de ser tratada, por assim dizer, né, e a religião pelos olhos da filosofia, portanto, definindo um objetivo da filosofia da religião, e a religião como um objeto. Como definir esse objeto, que é o objeto religioso, né? Como chegar até ele, como pensá-lo e como interpretá-lo, né? A gente tem alguns filósofos que já pensaram a estrutura narrativa das religiões além do que é o tradicional, né? O tradicional seria aquele que pensa a religião apenas como um terreno do mito, né? Como tendo aí o método fenomenológico de acesso à religião, né? A fenomenologia, ela é um método de acesso a conceitos que são um método de apreensão do fenômeno que dá-se intuitivamente em si mesmo, né? Não vou aqui botar as bases da fenomenologia de Russell, apesar de ser bem interessante a gente trabalhar com essas categorias de uma forma mais atenta, mas eu gostaria de falar aqui um pouco de alguém que trabalhou com elas, que é o Rudolf Otto, né? O Rudolf Otto, ao estudar as tradições religiosas e principalmente ao estudar os ritos religiosos, ele vai perceber aquilo que se chama de luminoso, né? O luminoso é o fenômeno religioso enquanto tal.
Portanto, é o objeto não da filosofia da religião, mas é o objeto da religião como transpassada no conceito filosófico, né? Então, o luminoso é um conceito filosófico no âmbito da filosofia da religião que vai tratar daquela instância superior ou daquela instância de culto que vai ser o objeto da teologia, né? A teologia, por sinal, vai ser essa tentativa de estruturação doutrinária dentro de determinada especulação e tradição religiosa do que é a relação com esse fenômeno do luminoso, né? A gente trata da especificidade de cada religião, né? Daquilo que é o sagrado de cada religião, mas trabalhar também a dimensão estrutural da religião enquanto explicação do mundo, né? Quando o primeiro filósofo tentou pensar o mundo, ele pensa baseado no conceito de unidade. Esse conceito de unidade também é querido pelos filósofos da religião, né? Não é apenas porque nós teríamos aí um monoteísmo implícito dentro da religião, mas porque a tradição teológica, a tradição de estrutura dogmática, ela também precisa de um tipo de escalonamento especulativo daquilo que ela explica, né? Toda religião tem suas bases e pressupostos baseados nas suas crenças e fés, né? Não existe, nem toda religião possui um livro de culto, né? Mas toda religião possui uma estrutura narrativa de culto e de interpretação do mundo. É esses espaços que a gente percebe construídos dentro das relações religiosas que vão interessar para o estudo acuado de cada tradição religiosa. Nós percebemos aí uma certa necessidade da religião em si perceber como uma crença, né? E aí a gente, como eu já trabalhei aqui, a gente não pode tratar a religião como uma crença, senão como uma vivência, né? Uma experiência mística, né? Apesar de nós termos aí uma série de contradições implícitas, né? Nem todo o crente possui uma dimensão mística, de vivência mística da sua crença, né? Portanto, nem todo aquele que crê tem a sua, digamos assim, convicção naquilo que crê, né? Esse daí não é o objetivo do nosso estudo, mas é pensar que quando imiscuído da crença, né, aquela dimensão humana, aquela dimensão da fé, ela se relaciona com a especulação de forma a estruturar a sua própria vivência, a sua própria dimensão particular, a sua própria dimensão mística particular, né, baseada na sua experiência mística. Assim, a gente pode definir um pouco o que a filosofia da religião, né, se propõe, né? Dentro dos vídeos que a gente vai apresentar, ou daqui por seguinte, a gente vai tentar trabalhar como alguns filósofos observavam a religião e como essas observações, como essas percepções da experiência religiosa, elas definem esse tipo especulativo diferente, né? Que não abandona, portanto, essas crenças pressupostas da existência de Deus, ou mesmo da dimensão transcendental, né? Transcendente da existência.
Bom, a gente, por hoje, eu acho que é isso, só uma reflexão breve sobre essa relação, né? Eu espero aqui também trazer alguns convidados para esse momento de reflexão, para que a gente possa ter um curso que vale a pena a gente escutar, né? Parar um pouco para escutar. Peço desculpa aí pelos cortes, eu tive muito problema em editar o vídeo, então eu não estou ainda acostumado. Espero que eu consiga fazer daqui para frente, né, vídeos leves, mais rápidos também, né? Nessa mesma levada, para que a gente não canse muito dentro de uma aula ou desse espaço virtual, e com alguma coisa interessante também para a gente refletir. Não é fácil fazer filosofia da religião, não é fácil especular o que os filósofos especulam, não é fácil se reconhecer dentro desses problemas que a filosofia da religião apresenta, mas é uma tentativa que eu acho legítima, né, que precisa ser melhor compreendida, até mesmo porque a gente precisa ter essa visão de como se encara as religiões em si mesmas, para que a gente possa entender o fenômeno atual, né? Eu já falei isso em um outro vídeo, né? Não acho que seja um problema pequeno. Eu acho que é um problema muito importante, essencial para a nossa compreensão da natureza filosófica, né? Da crise contemporânea, né? A crise da democracia, dos valores, da moralidade, de tudo em relação a que nós vemos experienciando, porque também existe aí uma crise, né, não da modernidade apenas, mas uma crise da nossa própria percepção da fé, né, da nossa própria percepção das crenças que são norteadoras dos princípios, né, de fé. Bom, a gente não sabe o que vai ser daqui para frente, a gente tem uma grande impressão assim mal resolvida de que as coisas estão piorando, que podem ser ainda piores em relação a esse retorno do religioso como um retorno do recalcado, né, para falar um lugar comum do lacaniano, né, da psicanálise, que é justamente esse retorno do religioso, é um retorno desengonçado e extremamente conservador, extremamente desqualificado em relação mesmo à sua própria doutrina, né? Uma coisa, uma dimensão de massas que a gente não consegue compreender direito, né? Existe um apelo aí muito forte de uma cultura hegemônica, claro, mas não é só isso, né? Aonde que a isca engata para que as pessoas, no geral, tenham uma fé que seja inflexível, né? Qual é esse ponto? Então, é uma coisa que a gente precisa questionar e precisa tentar responder ao longo desse curso, e a gente vai fazer isso de alguma forma. Agradeço a atenção de quem assistiu, espero que acompanhe os próximos capítulos, né? E farei vídeos curtos, né? Vou tentar distribuí-los ao longo desse semestre, e vou fazer de uma forma que a gente possa também, com o tempo, ir dialogando e fazendo vai ser a minha proposta, né? A minha proposta é essa, a gente fazer vídeos curtos, de meia hora, 40 minutos no máximo, para que a gente possa trabalhar alguns temas com uma troca um pouco maior, né? Entre vocês, eu e, enfim, os assuntos, os temas, né? As propostas de temas, né? Obrigado,
Aliás, para vocês, eu não sei o que é, mas boa noite, né? Fiquem bem e se cuidem, a pandemia não acabou, né?